Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Professor Eduardo Santana. Ele está em pé. É negro, tem olhos castanhos claros, veste calça bege, camisa branca de botões e sapato bege. Ele usa relógio e segura passador de slides. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. Acima do lado direito da tela, símbolo do EducaPE TV. Janela em estilo colonial com vários desenhos de vitrais. No canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, sou o professor Eduardo Santana, do curso técnico em Secretaria Escolar. E esta é a última unidade da disciplina de Recursos Financeiros na Escola. Essa unidade intitula-se Analisar o processo de prestação de contas dos recursos financeiros do PDDE. Bora? Então, nesta quarta e última unidade, da disciplina, você irá ter um entendimento sobre como se deve ser feita a prestação de contas dos recursos públicos destinados às unidades executoras, ou seja, como deve ser realizada a prestação de contas. Bem, segundo o Ministério da Educação, o MEC, a prestação de contas é definida como sendo a demonstração de como foram utilizados os recursos públicos recebidos por uma entidade em determinado período de tempo, ou seja, consiste assim na apresentação à comunidade escolar e aos órgãos públicos competentes os valores recebidos um certo ano, as despesas e os respectivos saldos a serem reprogramados para uso no ano seguinte. Então, para comprovar que os recursos tiveram seu destino correto, tendo assim atingido seus objetivos, aquilo que foi traçado, ok? E aí, o que é exigido nesse quesito da prestação de contas? Então, sempre que tiverem recebido recursos do PDDE ou de qualquer ação naquele ano, então, toda vez que receber esse tipo de recurso, há necessidade de realizar a devida prestação de contas e apresentar os documentos legais previstos em lei específica para servir como comprovante. Então, quando houver também saldo de recursos que foram reprogramados de anos anteriores. Então, tem saldo? Tem uma documentação específica que a unidade gestora, a unidade executora da UEX vai ter que se utilizar para realizar a prestação de contas desses recursos públicos. Então, observe que haverá obrigatoriedade de prestação de contas, mesmo quando os recursos não foram usados naquele período, informando apenas que os recursos disponíveis não foram utilizados e registrando a sua reprogramação. Dessa forma, os documentos que, segundo o FNDE, deverão ser enviados às secretarias estaduais de educação para a prestação de contas são do demonstrativo de execução das receitas, e da despesa de pagamentos efetuados naquele período, da conciliação bancária, no caso de terem ocorrido despesas cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro do corrente ano, dos extratos bancários de conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras. Então, outros documentos que concorram para inequivocamente comprovar que foi dada a devida destinação a esses recursos financeiros, como atas de reunião, pesquisa de preço, notas fiscais, recibo, cópias de cheques e etc. Tudo isso aí vai servir como documentação para prestação de conta na forma da lei de como foi utilizado esses recursos. Então, há uma programação, há um quadro, por exemplo, de orientações legais para a prestação de conta de cada recurso desse
que é destinado às unidades executoras para o fomento da educação pública. Então, temos a prestação de contas, né, os formulários de prestação de contas do PDDE. Então, com relação aos recursos financeiros do PDDE e suas ações agregadas, é dever da escola encaminhar sua prestação de contas à Gerência Regional de Educação, ou seja, a GRE, a qual a escola se encontra vinculada, né? E após isso, a secretaria, após realizar uma minuciosa conferência dos documentos recebidos, deverá encaminhá-los para a Secretaria de Educação e em seguida para o FNDE. Por exemplo, a ETEPAC, a escola na qual vocês estão vinculadas, ela está agregada à GRE Recife Norte. Então, a GRE Recife Norte é responsável por fazer a análise dessa prestação de contas e depois faz o devido encaminhamento dessa documentação às outras instâncias. E aí, reforçando, né, por serem recursos públicos, é dever da comunidade escolar, que é composta tanto pela associação de moradores, né, conselho escolar, conselho gestor, enfim, toda a comunidade que se importa, que tem responsabilidade, que tem interesse com relação à melhoria da qualidade do ensino, da estrutura escolar dos seus filhos, onde se trabalha, ela tem que se envolver. Então, é dever dela, é dever e obrigação, né, da gestão da UEX fazer a prestação de contas a essa comunidade escolar. E é também em função dessa comunidade escolar fiscalizar a aplicação desses recursos e também cobrar a prestação de contas. Afinal de contas, esse recurso é destinado à melhoria da educação daquela unidade de ensino. Então, nós temos diversos documentos, né? São uma série de documentos que estão listados que são usados para realizar essa prestação de contas. Então, são atas de conselho, são movimentações, são termos de doação, como, por exemplo, uma entidade qualquer, doa um armário ou material de escritório para uma escola, ou quando a escola vai doar algum mobiliário que não serve mais, não pode jogar fora, vai doar, por exemplo, para a creche do bairro, para a comunidade para a associação de moradores, tem documentos específicos que as pessoas responsáveis têm que assinar, atestar que aquilo foi doado e aquilo tem que ser dado a conhecer a toda a comunidade escolar para que haja total transparência. Plano de aplicação de recursos, notas fiscais, tomada de preço, cópia de contra-cheque, pesquisa de preço. Então, tudo isso são documentos que são utilizados para prestação de contas, tanto com relação aos recursos, né, que chegam, que saem, e também os recibos, né, do que foi comprado. O que é que comprou? Foi impressora? Foi uma TV? Foi uma geladeira? Foi um freezer para guardar a carne da merenda, para guardar o leite, para guardar o queijo? Foi uma TV? Foram computadores? Foram data show? Então, tudo isso é recurso que pertence à escola. Pertence à escola, pertence à comunidade escolar, é o patrimônio deles. Então, tudo deve ser prestado contas, até porque são recursos públicos. Então, no que diz respeito aos processos de prestação de contas dos suprimentos institucionais, o que são suprimentos institucionais? Aqueles recursos que vêm, aqueles recursos estaduais que chegam via Secretaria de Educação. Cabe recordar que os mesmos deverão ser encaminhados à Gerência Regional de Educação e cada escola está vinculada, sendo de responsabilidade da Gerência Regional realizar os procedimentos de análise e envio de uma cópia às unidades de prestação de contas da Secretaria, né, para o arquivamento, ou seja, a guarda da referida prestação. Lembrando que esses dados, essa documentação também pode ser auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, também pelo Ministério Público Estadual, ou seja, como eu disse, são recursos públicos, eles são auditáveis, né, e eles devem estar todos devidamente com acesso transparente nos portais de transparência, tanto a nível estadual como a nível federal, porque são recursos públicos, novamente explicando, tudo tem que estar com a máxima transparência. Em relação aos prazos de prestação de contas dos recursos institucionais estaduais, que são os suprimentos institucionais,
o prazo de 90 dias, sendo o mesmo dividido da seguinte forma: 45 dias para a escola executar e prestar conta dos recursos recebidos para a sua Gerência Regional de Educação, ou seja, a sua AGRE, 25 dias para a Gerência Regional de Educação, AGRE, preceder a análise e encaminhar o processo de prestação de contas à unidade de prestação de contas da própria Secretaria de Educação, e 30 dias para a unidade de prestação de contas, ou seja, a Secretaria de Educação, efetuar o procedimento necessário e arquivamento do processo. Então, dá a conhecer a quem é de direito, legalmente está instituído para isso. E aí temos a lista de documentos exigidos no caso dos recursos institucionais. Temos cópia de nota de empenho, nota de liquidação, extrato bancário, entrada e saída de cheques, nota fiscal eletrônica e recibos nominais à escola devidamente atestada, cópia do cheque nominal à empresa, que paga a empresa, ao fornecedor, planilha da pesquisa de preço, cópia dos recolhimentos dos impostos, imposto sobre serviço, ISS, imposto relacionado ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e imposto de renda retido na fonte. Então, tudo isso tem que estar devidamente comprovado para que se saiba exatamente como foi gastado cada valor, centavo por centavo. Tudo devidamente comprovado na forma da lei, como requer a legislação pertinente sobre o tema. E é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.